várias porções, mas vamos ler especificamente no capítulo 12, Jó, capítulo 12. Nós já temos visto, entre outras coisas, que Jó ele está passando por uma situação anômala em vários aspectos. E as pessoas que querem lhe ajudar não conseguem ajudá-lo, a menos que ele aceite que ele tenha feito alguma coisa de errado, ele não quer contar. Mas, aparentemente, esses amigos dele não conseguem uma outra solução além dessa, que é acusar Jó de alguma coisa que ele possivelmente tenha feito. Então, diz assim, capítulo 12 de Jó. Então, Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão, ou seja, motivo de gozação para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. O pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio, o empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz e os que provocam a Deus estão seguros. Têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinarás. E as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, com o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém o pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as laga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desviar. Dissolve a autoridade dos reis e a uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersas e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. E nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como ébrios ou como bêbados. Vamos orar até aqui? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra e pelo testemunho que ela nos dá a respeito deste teu servo. Pedimos que o Senhor nos ensine através dele e oramos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já havíamos dito em outras ocasiões, embora o livro de Jó fale muito sobre sofrimento, sobre justiça divina, sobre o direito que uma pessoa tem de viver, de morrer e de ser
e ter explicações a respeito daquilo que está acontecendo na sua vida, o livro de Jó, ele não tem respostas para todas essas perguntas. E Jó, ele está vivendo numa situação que ele percebeu que tem algo errado. Eu não sei quantos já viram um filme que se chama O Show de Truman. É um filme muito interessante. A história do filme basicamente é que um produtor pegou uma criança recém-nascida, montou uma enorme bolha de quilômetros de largura, e dentro daquela bolha havia uma cidade, e nessa cidade era o cenário para todo o filme. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Cada centímetro dentro daquela bolha era filmado e transmitido para o resto do país assistir como um show do Big Brother, por exemplo. E é interessante que nesse filme, embora ninguém falasse para o Truman o que estava acontecendo, só ele que não sabia o que estava acontecendo, chega um momento que ele percebe que tem algo errado com o mundo. Ele não consegue explicar o que está acontecendo, ele não consegue explicar por que as pessoas agem da maneira que elas agem, mas ele percebe que tem algo errado. Tem algo diferente com o mundo. Ora, Jó, ele está numa situação semelhante, é pior, mas é semelhante à de Truman, porque Jó, ele não sabia aquilo que Deus havia conversado com Satanás. Ele não sabia que aquilo que ele está enxergando como sofrimento é, na verdade, visto por Satanás, por Deus e por nós, leitores, como um teste. Então, Jó, ele não sabia, ele estava pensando para saber por que ele estava passando por essas coisas. Então, há vários mistérios aí. Primeiro, Jó, ele não sabia daquilo que Deus estava fazendo. Além disso, Satanás também, que foi aquele que propôs inicialmente a ideia, ele também não sabia se Jó prevaleceria. Ele sugeriu que talvez o fato de Jó estar extremamente preocupado com as coisas que ele tinha podia ser a razão da sua vontade de temer a Deus. Mas ele não sabia se essa proposta dele iria dar certo. Além de Satanás também, a mulher de Jó, ela também não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia que Deus havia conversado com Satanás e colocado seu marido à prova, mas ela sabia de uma coisa: um Deus que fazia algo como aquele estava fazendo com Jó não era digno de ser seguido. E ela chegou a propor: Jó, querido, amaldiçoa esse Deus seu e morre, meu filho. Porque um Deus como esse não vale a pena seguir. E Jó acha que ela também, embora não saiba, ele também não saiba, essa não é a melhor solução a ser seguida. E os amigos de Jó, finalmente, eles também não sabem o que está acontecendo, mas eles querem explicar, eles querem dar uma solução para a situação de Jó. E vocês? E nós? O que nós sabemos a respeito de Jó até agora? Como é que você reagiria à situação de Jó se Jó fosse membro da igreja de Santo Amaro? É interessante que a história de Jó, ela nos prepara também para ver como é que nós reagimos ao sofrimento alheio. Se Jó fosse um membro da igreja de Santo Amaro, você diria já de cara: ó Senhor, tem misericórdia do nosso irmão Jó. Nós não sabemos o que está acontecendo com ele, mas tenha misericórdia dele, porque ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, seja lá o que estiver acontecendo com ele, tem misericórdia da vida dele. Ou será que você diria alguma coisa do tipo: muito bem, seu Jó, agora vamos ver, você orava tanto, era tão temente a Deus, vamos ver agora o que vale a sua fé, a sua obediência, o seu temor a Deus? A maneira, irmãos, como nós resolvemos avaliar o que Deus está fazendo com a vida dos outros é extremamente importante, porque isso mostra exatamente aquilo que esses amigos de Jó, eles tentam fazer aqui. Então, o que está acontecendo com a vida de Jó é algo que vai, especialmente nesse capítulo 12, deixar claro que aqueles amigos, eles na verdade não eram amigos de Jó, mas eram pessoas tentando, de alguma maneira,
comunicar e passar adiante conselhos que para nada valiam. Veja, por exemplo, no capítulo 12, que nós estamos diante dele agora, que Jó ele está respondendo, e ele está respondendo algo que os seus, especificamente Zofar, que é o que acabou de falar no capítulo 11, e Zofar, ele basicamente, ele diz no capítulo 11, nos versículos de 1 a 12, Zofar simplesmente, nós não vamos ler o texto inteiro, mas olha como é que ele começa o capítulo 11. Essa é a palavra que Jó irá responder. Então, veja como ele começa no capítulo 11. Ele diz assim: porventura, Jó, não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? No caso, ele está falando de Jó. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? E aí Zofar começa a falar inúmeras coisas a respeito de Jó, do seu caráter, da sua maneira de agir. Ele chega a dizer que Jó é como se fosse uma pessoa estúpida suficiente para entender, não é estúpido demais para entender o que Deus está fazendo. Veja no versículo 12, no mesmo capítulo 11, Zofar chega a dizer: Jó, eu vou te dizer uma coisa. Versículo 12, você sabe quando que você vai entender o que está acontecendo? Ele diz no versículo 12: mas o homem estúpido, ele está falando de Jó, se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Em outras palavras, é quando um jumento dá à luz a um homem, Jó. É esse o dia que você vai entender o que está acontecendo. No português claro dos nossos dias, seria quando você vê, né, uma vaca voando. Seria mais ou menos o equivalente hoje. Então, Zofar, ele é extremamente crítico daquilo que está acontecendo. E ele faz essa crítica a Jó. E ele então vem com a proposta. Ele tem uma saída. E a saída dele consiste basicamente de 3 coisas. Veja no capítulo 11 ainda, a partir do versículo 13, ele começa a sugerir o que Jó deveria fazer. Ele tem a solução pronta. Então, a primeira coisa, Jó, que você tem que fazer, você tem que estender a mão para Deus. Você tem que aprender a dar graças a Deus por aquilo que está acontecendo. Você está agindo de maneira ingrata, Jó. Então, a primeira coisa, você tem que dar graças a Deus. Se dispuseres o coração e estenderes a mão a Deus, é isso que você tem que fazer. Começar a dar glórias a Deus. Segunda coisa que você tem que fazer, Jó, e eu estou falando aqui como Zofar, você tem que, eu não sei o que é ainda, mas eu sei que você tem algum pecado escondido, você tem que lançar fora, diz o versículo 14, se lançares para longe a iniquidade da tua mão. Põe para fora, amigo. Põe para fora esse pecado. Eu não sei o que você fez, mas põe para fora. Põe a sua iniquidade para longe de ti. E não permita habitar na tua tenda nenhuma injustiça. Se você fizer essas 2 coisas, então, olha, essa é a solução que Zofar está dando. Se você fizer essas 2 coisas, então, diz o texto no versículo 15, você levantarás o rosto, sem mácula estarás seguro, e não temerás. Versículo 16, ele ainda continua dizendo que se você fizer essas 2 coisas, olha o conselho que ele dá. Você esquecerá dos teus sofrimentos, e deles não terá lembrança como as águas que passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, e o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Então, o que você acha dessa proposta de Zofar? Primeiro, dar glórias a Deus. Segundo, lançar fora a iniquidade. E depois você vai estar seguro e vai esquecer tudo o que aconteceu. Irmãos, essa é a resposta que uma pessoa que realmente não entende o que está acontecendo, ela tem. E a circunstância envolvendo a vida de Jó, ela é bem mais complexa
do que Zofar imagina. A resposta de Jó para essa situação, ela na verdade envolve várias coisas. Jó, a primeira coisa que ele tem a dizer a respeito daquilo que Zofar disse, de que ele tem pecado, que precisa ser confessado, de que ele é estúpido demais para entender o que está acontecendo. A primeira coisa que Jó diz está aí no capítulo 12, no versículo 3. Ele inicia dizendo: Zofar, eu quero dizer uma coisa, eu não sou inferior a você. Eu sei o que está acontecendo. Eu tenho entendimento, diz o versículo 3, 12, 3. Eu tenho entendimento como vós, eu não sou inferior. Quem é que não sabe dessas coisas? O que você está falando é óbvio. O que eu não sei, o que eu não entendo, é por que Deus está me tratando desta maneira. Mas eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida da origem daquilo que tem acontecido comigo. Então, a resposta de Jó é muito clara. E muitas pessoas acham que Jó está tentando descobrir a fonte do seu sofrimento. Não, ele não está tentando descobrir a fonte do seu sofrimento. Ele sabe, e desde o início do livro, desde a primeira vez que ele perdeu as suas posses, ele já disse que o Senhor deu, o Senhor tirou. Desde lá para cá, ele sempre tem confessado a mesma coisa. Ele crê que é o Senhor quem está por detrás disso tudo. Então, a questão de quem tem a sabedoria para entender essas coisas, Jó, ele diz a Zofar: eu tenho essa sabedoria, mas não é a sabedoria que me trará respostas para aquilo que está acontecendo, porque é Deus quem sabe aquilo que ele está fazendo. Versículo 4, capítulo 12, versículo 4, é interessante que Jó, ele menciona que, embora ele tenha sido alguém no passado que invocava Deus e Deus lhe respondia, agora ele se transformou em motivo de gozação. Esse é um tema interessante porque Jesus Cristo, quando também estava para ser crucificado, ele foi motivo de zombaria. Aqui há uma breve comparação entre o sofrimento de Cristo e aquilo que Jó está passando. Jó, ele se torna imediatamente motivo de zombaria. Essa é a expressão aqui traduzida na Bíblia de Almeida. Ele se tornou um irrisão. As pessoas começaram a olhar para ele e dar gargalhada por causa daquilo que estava acontecendo com ele. Mas ele sabe que a sabedoria necessária para entender as coisas de Deus, elas não explicam tudo o que é preciso saber. A lição que eu aprendo disso, irmãos, é que tem muito mais pessoas inclinadas e preparadas para explicar do que tem pessoas preparadas para consolar. Há uma diferença muito grande em você explicar o sofrimento e você consolar aquele que está sofrendo. E eu creio que muitos dos que estão sofrendo já há muito tempo prefeririam o consolo às explicações delongadas e complexas daquilo que está acontecendo. E Jó, ele diz isso a Zofar: eu não coloco a sabedoria como a explicação para isso. Eu tenho sabedoria, mas isso não é a resposta para aquilo que está acontecendo comigo. A segunda coisa que Jó diz, aí no versículo 12, capítulo 12 ainda, versículo 7 em diante, é que Jó, ele não tem nenhuma dúvida como eu já disse, da autoria, aquele que está por detrás daquilo que está acontecendo. Veja capítulo 12, versículo 7 em diante, nós lemos assim: mas pergunta agora às alimárias, e a cada uma delas tu ensinarás, e as árvores e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Em outras palavras, Jó está dizendo: todo mundo sabe que é Deus quem está por detrás disso. Veja então que a grande indagação de Jó não é saber quem está causando o sofrimento. Isso ele já sabe.
Mas a maior indagação dele é saber por que é que Deus resolveu fazer isso com ele. Por que Jó tem tanta certeza, irmãos, de que Deus é quem está por detrás disso tudo? Por que ele está tão convicto de que Deus é o responsável pelas suas aflições? Há várias razões e algumas delas colocadas no próprio texto que nós lemos aí. Ele listou dizendo que o Senhor, ele é dono das nossas vidas. Versículo 10. A nossa vida está, a nossa alma, a alma de todo vivente está em suas mãos. O espírito de todo gênero humano. Então Deus, ele pode fazer qualquer coisa. É por isso que Jó acredita que Deus está por trás daquilo que está acontecendo. Uma outra razão seria, Jó sabe que Deus não está preso e limitado a fazer somente aquilo que nós somos capazes de entender. Você já pensou nisso? Deus, ele não está limitado e preso para fazer somente aquilo que nós entendemos. O próprio profeta Isaías diz no capítulo 55 que os caminhos do Senhor são muito além, muito mais altos do que os nossos caminhos. Então, nem sempre nós entenderemos aquilo que Deus está fazendo. Jó, ele também entende que algumas vezes, e algumas raras vezes, Deus, ele parece utilizar situações onde diz o versículo, do capítulo 12 ainda, versículos 14 em diante, ele conta aí um relato longo de pessoas, de reis, de sacerdotes, pessoas sendo destruídas e sendo desmascaradas por Deus. Então tudo isso ele vê como sendo uma razão, como sendo um motivo porque Deus, ele deve estar por detrás daquilo que está acontecendo. Mas novamente, irmãos, Jó, ele não sabe, ele não tem a menor ideia desse diálogo que aconteceu entre Deus e Satanás. Eu penso que Jó, ele é um homem de grande valor, porque eu não sei se Deus apostaria tão alto assim na minha vida. Você acha que Deus apostaria assim tão alto na sua vida? Será que Deus diria para o diabo, pode provar esse homem, pode provar essa mulher? Eu tenho certeza que ele ou ela não abrirá a boca jamais para blasfemar contra mim. É um grande privilégio, irmão, ser provado da maneira que Jó está sendo provado aqui, exceto que ele não sabe o que está acontecendo. Seria uma maravilha se ele soubesse o que está acontecendo, mas ele não sabe. Em terceiro lugar, além de pensar em quem é responsável, Jó também, ele tenta responder agora a acusação de que ele tem um pecado e é esse pecado que está causando todo o seu sofrimento. Seus amigos têm acusado ele desse pecado e o que ele vai responder a esse respeito? Os amigos de Jó acreditam que há associação entre, seja lá o que Jó aprontou e eles não sabem, e o sofrimento dele é inegável, tem alguma ligação aí e eles não conseguem ver, mas eles sabem que isso já aconteceu. Interessante que nesse capítulo Jó ele não vai responder essa pergunta diretamente porque ele já respondeu isso lá atrás. E a questão aqui, irmãos, não é que Jó ele não aceita que ele é pecador, não é isso. Veja comigo, eu queria que você olhasse com atenção no capítulo 7, Jó no capítulo 7, no versículos 20 e 21, veja qual é a postura que Jó tem em relação ao seu pecado. Observe então que ele sabe que ele tem pecado, ele sabe que ele é pecador, mas não é esse o problema. Veja o que ele diz lá no capítulo 7. Jó capítulo 7, versículos 20 e 21 diz assim, e ele está conversando com os seus amigos e conversando com Deus, e chega ao ponto que ele diz, se eu pequei, imagine, se eu pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens, ele está falando com Deus. Por que fizeste de mim um alvo para ti,
para que a mim mesmo me seja pesado? E aí Jó faz a pergunta crucial, que é: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Em outras palavras, o problema não é pecado, porque se fosse o pecado, Jó teria, e ele já fez isso várias vezes, ele já teria pedido perdão e Deus teria perdoado. A dúvida dele é: por que é que isto agora não está mais funcionando? Por que é que Deus não lhe perdoa mais? Por que é que Deus não ouve mais a sua confissão e continua fustigando a vida do seu servo Jó? É isso que ele não entende. Então, não é uma questão de ele não acreditar e não aceitar que ele seja pecador. Não, ele aceita e ele entende isso. Mas ele não acredita que essa seja a razão que levou Deus a tratá-lo daquela maneira. Então, nesse ponto, de volta ao capítulo 13, onde nós estamos, Jó começa a defender e a falar algumas coisas. E ele diz aqui algo, primeiro, para os seus amigos. E depois ele fala para o próprio Deus. Capítulo 13, os versículos de 1 a 5, é a palavra de Jó dirigida aos amigos. Capítulo 13, ele diz assim: eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos já ouviram isso tudo, gente. Não precisa repetir isso. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Em outras palavras, Jó está falando: meus amigos, não me tratem como se eu fosse uma criança. Eu sou também sábio como vocês. E ele diz: eu decidi uma coisa, eu vou falar ao Todo-Poderoso. E eu quero defender-me perante Ele. Eu não vou ficar gastando as minhas palavras com vocês. Porque vocês, olha que interessante. Ele diz, Jó dizendo: vocês estão besuntando a verdade com mentiras. E vocês são médicos que não valem nada. Em outras palavras, vocês estão misturando uma coisa com a outra. É verdade que Deus é justo, é verdade que o pecado, ele adoece a alma humana. Tudo isso é verdade. Mas só não é verdade para explicar aquilo que está acontecendo comigo. É isso que não é verdade. É essa a dificuldade. E Jó, então, ele se volta agora e diz a Deus, e eu quero caminhar para uma conclusão a partir do versículo 23, quando ele diz, agora resolvendo e respondendo essa acusação de que ele teria pecado, Jó pergunta para Deus, ele não está falando mais com os amigos, ele diz: quantas culpas tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Coloca num papel, escreve aí. Qual é a minha culpa? Qual é a minha transgressão? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Veja só, Jó está levantando coisas aqui até da sua mocidade. Ele está achando que Deus está trazendo castigo de pecados da sua mocidade. Então veja que Jó, ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que esses pecados da mocidade, seja lá qual for, nós não sabemos, Deus já havia perdoado. Por que é que isso estaria sendo levantado agora? Sobretudo, irmãos, o versículo 24, Jó, ele quer novamente, ele quer ver o rosto de Deus. Por que escondes o rosto e me tens por inimigo? É esta a maior luta de Jó. Ele não quer ter explicações a respeito dessas coisas, mas ele quer voltar a não ser tratado como inimigo por Deus. É isso que ele quer de volta. Quais são as lições, irmãos, que a gente aprende dessa rápida história nesse capítulo 12 de Jó? Eu queria sugerir aqui pelo menos 6 lições importantes para que nós entendamos hoje. A situação de Jó, ela
em que ele se encontra agora é resultado direto da decisão de Deus de querer prová-lo. Isso a gente já sabe. E quando você estiver passando por situações semelhantes, e semelhantes eu digo no sentido de não ter uma explicação razoável, considere essas lições aqui. Em primeiro lugar, lembre-se que é sempre mais fácil e intuitivo tentar explicar o sofrimento do que tentar consolar aquele que está sofrendo. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Os amigos de Jó eram rápidos para começar a explicar as coisas. Os amigos de Jó chegaram com a missão inicial de consolar. Mas logo, logo eles começaram a filosofar e a explicar e a arranjar motivos. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Explicar não é consolar. Explicação não consola sofrimento. O consolo vem de Deus. Se você quiser consolar alguém, arranje uma maneira de levá-lo para próximo de Deus. Explicar demais pode até atrapalhar. Eu lembro quando eu era menino e fazia as coisas erradas, e eu tentava explicar, e explicava para meus pais, isso e aquilo, e a minha mãe sempre falava, tudo que você falou explica, mas não justifica. Eu tinha ódio dela falar aquilo. Explica, mas não justifica. E eu explicava tanta coisa, explicava como todo filho adolescente explica, né? Tem motivos, tem razões para tantas coisas, ele vai explicando. E um dia eu decidi fazer uma coisa, eu vou agir agora de maneira mais esperta. Isso foi na minha 5ª série, a série que eu gostei tanto que eu fiz 2 vezes, né? E eu lembro até hoje que eu fiz uma prova de matemática e eu tirei meio. E meus pais estavam reformando a casa. Reformando não, nós mudamos para casa inacabada, moramos muitos anos no cimento puro ainda, e o tijolo ainda não estava rebocado, então eram aqueles tijolões de 6 furos. E na época que eu tirei meio nessa prova de matemática, eu cheguei em casa, o pedreiro estava rebocando o meu quarto. E eu dobrei essa prova, enfiei num buraco do tijolo e ele passou a massa por cima. E eu pensei, isso aí está melhor do que aquilo que o profeta falou, que Deus guarda os pecados lá embaixo do mar. Mais de 20 anos passaram, irmãos. Eu tenho um irmão caçula, né? Ele já é muito gozador. E não sei por que cargas d'água. Alguém resolveu reformar a casa e derrubar umas paredes. Tá? E não é que eles quebraram o tijolo exatamente onde estava aquele papel? E a hora que quebraram, acharam aquele papelzinho enrolado e tiraram assim, era uma prova do pecado, prova da vergonha, prova daquilo que foi escondido por tanto tempo. E eu lembrei exatamente da sentença dos meus pais, né? Explica, mas não justifica. Irmãos, as pessoas não gostam de tanta explicação. Ajude consolando. É Deus quem consola por meio do seu Espírito. E se você quer consolar uma pessoa, ajude-a a estar próximo de Deus. Segundo lugar, no caso de Jó especificamente, tentar explicar o que estava acontecendo só iria atrapalhar o teste. Deus não queria que explicasse. Não pode explicar. Jó não precisa saber o que está acontecendo. Porque faz parte do teste ele não saber o que está acontecendo. Se vier alguém contar, vai perder o propósito do teste. Então Deus não criou aquela situação como se fosse uma charada. Quem adivinhar o que está acontecendo com Jó ganha um prêmio. Não é esse o propósito do livro. Algumas poucas e raras vezes é melhor nem entender o que Deus está fazendo. Veja o que eu disse. Poucas e raras vezes. Em terceiro lugar, é importante também nós frisarmos que para consolar alguém, você não precisa ser um sábio.
e nem ter um PhD, e nem ser um doutor. Consolo vem do Senhor. E as nossas palavras ajudam muito pouco. E é isso que Jó disse aqui. A sabedoria está com Deus. Em quarto lugar, quando a situação se tornar inexplicável, apegue-se àquelas verdades que você um dia pôde explicar e verificar como verdadeiras. Há uma lição muito importante aqui, irmãos, às vezes quando você entra numa situação inexplicável, a tendência é que você jogue fora tudo que um dia foi firme e sólido para a sua vida. Aquilo que está acontecendo hoje não é motivo para você jogar fora um relacionamento com Deus já de décadas. Jó guardava firme a sua experiência prévia de invocar a Deus e ser respondido, como ele falou. Eu invocava a Deus, ele me respondia. Isso possivelmente com respeito até aos pecados dele. Então é por isso que ele não aceitava a ideia de que o pecado dele era o que estava causando tudo isso. Em quinto lugar, o fato de Deus mudar temporariamente o seu modo de agir com você não é um motivo para você jogar fora tudo que você já conhece dele. E nem um motivo para achar que Deus agirá assim para sempre com todas as pessoas. Até na Bíblia é difícil de achar um caso semelhante a de Jó. Em último lugar, esteja sempre com o pé atrás daqueles que besuntam a verdade com mentiras, como Jó disse. E tenha sempre a disposição de estar em dias com a sua confissão dos seus pecados diante de Deus. Isso é fundamental. Jó, por via das dúvidas, ele estava sempre diante de Deus em oração. Como eu disse, irmãos, eu não sei se Deus faria o mesmo comigo, se Deus colocaria a minha vida à prova como ele fez com Jó. Não precisou nem de Deus, né? Os meus irmãos e os pedreiros acharam as provas dos meus pecados e é uma grande honra, a Bíblia diz, ser provado da maneira como Jó foi. E quando essas coisas acontecerem, o que nós precisamos lembrar é que a caminhada que nós tivemos com Deus, ela permanece. E aquilo que acontece temporariamente irá passar, como no caso de Jó passou. E o que ficará, o que permanecerá, é exatamente aquilo que nós confessamos. O teste de Jó consistia basicamente em ver se ele iria blasfemar ou não. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que nunca cheguem a esse ponto de blasfemar contra Deus a respeito daquilo que eu não consigo entender do que Ele está fazendo na minha vida, ou por meio da minha vida, ou próximo de mim. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, pelo testemunho que nós lemos a respeito do teu servo Jó. Ó Deus, não nos testes, não nos use da maneira como Jó foi usado. Não queremos, ó Pai, passar por aquilo que ele passou. Preferimos continuar louvando o teu nome e sem precisar ser testados desta maneira. Mas se por acaso, Deus, algum de nós, dentre nós, tiver que passar por isso, dá-nos a capacidade de sermos pessoas que tragam consolo verdadeiro. E que não fiquem, ó Deus, tentando explicar e justificar aquilo que não é explicável. Pedimos que o teu Espírito possa trazer consolo sobre cada um de nós, especialmente daqueles que passam por dificuldades nesses dias. Nós oramos e pedindo a tua misericórdia e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.